Tamo aí. Tô sabendo. Bom dia, o dia que tá chegando, a gente vai servindo aquele cafezinho, então dá tempo lá de você buscar o teu café rapidinho pra assistir aqui. Quem vai assistir gravado, corre lá, busca o teu café, que esse é o nosso Café com Fé. E a gente já inicia o nosso dia com a nossa dose, né, de fé e café. Não tem como começar sem esses dois do dia, pelo menos pra nós. E hoje a gente tá num assunto aí que vai pegar fogo, né? Vai. Na verdade, a gente quer apagar o fogo. Esse fogo a gente quer apagar. Então, vou dar bom dia de novo. Vamos começar com tudo. Então, partiu? Partiu, bom dia. Partiu, bom dia. Partiu, bom dia. Então, está no ar mais um episódio do nosso Café com Fé. Iniciando seu dia aí com aquela dose perfeita de fé e café. Para você alavancar e ter um dia maravilhoso. Então, tamo junto e hoje a gente vai falar sobre o que fazer quando o meu cônjuge se ira. Dá até pra dar uma enrolada aí, né? Cônjuge. Dando trava-língua. O que fazer quando o nosso cônjuge se ira? Então, assim, são alguns passos que a gente vai falar aí pra vocês. Mas antes eu tomar meu golinho aqui, né? Pra molhar o bico. Tem que ter um golinho. E, gente, isso aqui é uma coisa normal que acontece, né? Essa questão aí de... No casamento, de um ou outro tá mais estressado, um ou outro tá com mais problemas, desafios. A gente não fala problema, a gente fala desafio. Ou uma TPM, alguma coisa parecida. Então, acontece de um ou outro tá mais estressado, mais irado, e pode vir a acontecer de ferver o caldo mesmo, né? Como a gente fala, dar aquela fervida e o estresse pegar e de repente a pessoa te cobrar de uma maneira que não é o normal. E aí a gente tem alguns passos aí pra gente seguir. Vamos lá, antes de mais nada. Às vezes pode acontecer e às vezes acontece até aqui em casa. Na verdade, normalmente sou eu que acabo falando um pouquinho mais ríspido ou sou um pouquinho mais direto. Como eu sou um pouco mais direto, então eu acabo falando sem pensar ou falo sem Filtro. Né? E assim, Deus tem me ajudado bastante, né, que eu aprenda a falar, né? Deixa eu só tirar aqui porque parece que tô com um filtro ali. Então, assim, como normalmente sou eu o direto, né? Só que eu posso ser direto, mas eu tenho poucos argumentos contra ela, que daí ela tem muitos argumentos. Então é uma briga já que eu acabo perdendo. Na verdade não é uma briga, porque a gente nunca brigou, então não acaba não acontecendo. Mas eu só quis iniciar com isso porque no final eu ainda vou falar um pouco mais sobre essa questão que eu acabo levando, né? Quando eu sou muito direto, o que eu faço? Mas eu vou falar isso mais pro final. Fica aí até o final. Bom dia, Aninha, tudo bem? Então, o que acontece, né? Eu vou trazer uma palavra aqui, você sabe que a gente sempre traz uma palavra bíblica, e a nossa palavra hoje está em Provérbios 15, versículo 1. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Então, o que é isso aqui, né? Então, quando a gente o que está dizendo na Bíblia? Que vai acontecer de alguém vir com algo, né? A pessoa vai vir irada falar com você, vai vir cansada, vai vir estressada, vai vir mais ríspida, vai vir com uma cobrança para cima de você. Mas a decisão aqui, nessa hora, é de quem vai dar a resposta. A decisão do se vai pegar fogo a briga, se vai mais pra frente essa discussão, se isso vai se tornar aí um grande problema na família, um grande problema. E isso aqui, né, a gente sempre fala, né?
Não é só no casamento, mas é no trabalho, é nas relações entre pais e filhos, todos os relacionamentos. Mas onde a gente se lapida, não esqueci hoje da palavra, é nos dois aqui, é no casal, né? Onde a gente tem mais desafios. Por quê? Porque são duas pessoas com perfis completamente diferentes. Como o Marcos falou, né? A Ana tem mais argumentos. Eu tenho mais argumentos porque eu sou mais falante. Eu tenho esse perfil influente de falar bastante, então, e de falar rápido, né? Então, assim, isso também é bom, mas é ruim, porque do mesmo jeito que sai bastante coisa boa, pode ser ruim, porque não pensa muito no que fala, vai falando. Então, ali é na decisão, como ele falou, né? Eu às vezes sou muito direto, então a decisão do que vai acontecer tá na minha mão. A gente vai entrar numa discussão ou não vai entrar numa discussão? E isso é uma decisão treinável, tá? Deixa eu falar bem. Isso aqui você escreve, anota, tatua, faz um quadrinho, pendura na sala de casa. A decisão se a discussão vai pra frente ou não é nossa, tá? É de quem tá escutando a primeira estrofe dessa música aí, né? Então a gente tem alguns passos a seguir que vai mostrar ali como você faz, né? E depois isso vai virando, você vai treinando e isso vai virando o cotidiano. Porque o normal da gente, inclusive o meu, é a pessoa falar alguma coisa, reclamar de alguma coisa e a gente se defender. É normal, né? E aí a defesa, você se arma e você explode. E fala e responde ríspida. Já tem uma resposta, né? Ah, mas você não fez isso. Ah, mas você também não me ajuda. Não é assim, né? O seu marido reclama assim, eu deixei lá as roupas pra você lavar. Mas você não coloca no lugar? Eu não vou fazer nada. Então, assim, gente, e ao contrário também, né? Eu deixei lá pra fazer. E o marido, mas eu faço tudo. Você vive me dando coisa pra fazer. Então, assim, a gente precisa ter um contraponto nisso e seguir esses passos aqui que eu vou falar pra vocês, né? O primeiro passo deles é ouvir. Escute verdadeiramente o que a pessoa tá falando, né? Se ela tá reclamando. Vamos dar um exemplo de um marido que deixa as camisas pra lavar pendurada na cadeira perto da lavanderia, né? E ele deixou ali todas as suas camisas pra lavar. E ele chegou no final do dia e disse, meu Deus, mas essas camisas ainda estão aqui. E o que seria uma resposta normal, né? Mas você não colocou na lavanderia, por que você não colocou na máquina? Você acha que lava sozinho? Né? Não é assim que a gente deve responder. Você escuta e o segundo passo faz perguntas. Por que você tá bravo de verdade? O que é que tá acontecendo? Faça perguntas para essa pessoa e escute verdadeiramente, né? Escutar o que ela tá falando. O marido vai dizer, eu deixei todas as minhas camisas aí e agora eu não tenho camisa para usar amanhã, estavam todas aí. E acontece, né? Então, assim, é justificado a reclamação do marido nesse caso. Só que ele já tá com um monte de coisa, não é só isso. Pode falar. Não, é que às vezes na hora que você tá ali... É que o exemplo da camisa não é bem o nosso, porque você não usa camisa. Não uso camisa. Foi o exemplo do livro, mas traz um exemplo nosso então. Deixa eu ver... É tão difícil porque a gente já tá tão dentro A gente do tá livro, tão treinado. tá tão treinado que tem certas coisas que acabam não acontecendo. Mas vamos lá. O que pega às vezes? É questão de trabalho. Aqui o fogo tá pegando mais nisso. O fogo pega mais no trabalho. Mas quando tem coisas para fazer e tal, e por que você não fez aquilo? Por que você não fez assim? Por que não fez assado e tal?
Eu digo que é difícil porque até mesmo nesses problemas acaba que a gente já está treinado, então a gente acaba não discutindo. Mas se a gente fosse discutir, se a gente fosse ir adiante, né? Já teve vezes, né? De tipo, eu fui bem ríspido, né? E você se trancou. Mas você se trancou para não, Não responder não na hora. responder. E só que você ouviu, você fez o primeiro passo. Isso. E provavelmente você já fez o segundo passo também junto. Você ouviu e ouviu o que eu estava dizendo, o que eu posso ter falado a mais, você ouviu também, né? Você pensou, você foi empática, vamos dizer assim. Você teve empatia com aquilo que eu estava falando. Por mais que eu possa ter sido grosseiro ali e tal, você teve empatia com o que eu estava falando. Porque assim, o que é a empatia, né? E esse é um dos passos aqui, é o terceiro passo, né? A gente ouvir, mas ouvir, fazer perguntas e ouvir a resposta com empatia, se colocar no lugar do outro, né? O Marcos, ele tá trazendo uma situação que aconteceu há um tempinho atrás, e que ele tava, né, num turbilhão, eu entrei no quarto falando um monte de coisa, porque eu sou assim, né, gente? Eu já chegando falando lá. Eu tava com foguinho na cabeça. Sabe o bonequinho de raiva? Ele tava com foguinho, mas eu resolvi mesmo assim falar o que eu tava pensando. Mas não era assim eu não tava trazendo mais um problema, né? Fui falar alguma coisa. E eu sei que ele me respondeu daquele jeito, do mesmo jeito que eu entrei, ele já me deu a resposta. E aí, mas assim, não é o que ele tá falando assim, eu fui grosseiro, não é uma maneira assim estúpida nem nada. Foi firme, na verdade, né? Foi muito mais firme do que grosseiro. Só que a gente tá acostumado a conversar num tom de voz, ele não gritou nem nada, mas foi muito firme comigo. E eu já tava sensível, porque a gente quer trabalhar e quer ter resultado. E aí, o que eu escolhi fazer, né? Como eu já tô treinada, eu não fico fazendo passo a passo de ficar fazendo perguntas e tal. Eu deixei ele falar tudo que ele tava pensando. Deixei ele falar, fiquei quieta. E ali, gente, é menos de um segundo para você escolher o que você vai fazer. Se você vai ter uma resposta calma e desviar da ira, e aqui a palavra fala assim, a gente vai desviar da ira e da fúria. Nós mesmas, ali, a pessoa que tá, eu tô botando assim o marido e a mulher, né? Mas assim, nós que estamos naquele lugar de dar resposta é que vai se desviar da ira e da fúria. Porque ela vem como uma seta na gente. A pessoa vem e te fala alguma coisa, aquilo entra na cabeça da gente como uma seta, como uma ofensa. Isso dói. E dependendo da situação que você tá emocional, dói mais ainda. E sabe por que dói? Muitas vezes é verdade. Né? O que ele falou pra mim assim, você não tá fazendo o que precisa ser feito. E não era mentira, gente. Eu não tava fazendo o que precisa ser feito. Só que eu não queria ouvir. A gente não quer ouvir essas coisas, né? A questão das camisas penduradas. Não era verdade que o cara deixou ali? Custava pôr pra lavar? No exemplo ainda, o cara falou, a mulher no caso, falou que iria levar as coisas na lavanderia. Então, no exemplo ainda tem isso. Ela disse que ia fazer. Ela disse que ia fazer. Tipo, hoje é dia de lavar roupa. Daí ele foi lá e trouxe tudo, né? Então, essa é a questão também. Não é só, tipo, o cara simplesmente, deixou tudo lá e pronto. Isso. Ela tinha era um dito combinado. Existia um combinado. Gente, a gente fala de um livro aqui, que a gente traz essas meditações, né? Algumas meditações diárias aqui pra vocês, que é de um livro do Gary Chapman também, que é do mesmo das 5 linguagens do amor, mas ele traz aqui reflexões diárias, vamos dizer assim, né? E a gente traz, eu já falei lá no grupo VIP sobre as estações do casamento, inclusive, se você não tiver no grupo VIP, você sai da live, vai lá no grupo VIP, no link da bio, clica lá e entra pro grupo VIP. Até porque dia 26 de abril, agora dia 26, a gente vai ter um aulão falando de relacionamento, de todas essas coisas que a gente tem falado aqui. A gente vai trazer o que fazer nessas situações e entre outras situações. Então vai lá e clica lá no link da bio,
E se já entra no grupo VIP para ficar sabendo de tudo, beleza? Agora até me esqueci o que eu tava falando. Sobre a questão das camisas. Isso. Para terminar o terceiro então, passo. Então, assim, o terceiro passo, né? Era um combinado, existia um combinado ali. Existia um combinado entre eu e o Marcos de eu fazer algumas coisas, né? Existia um roteiro que eu precisava fazer e eu não tava fazendo, eu tava me esquivando. Então, escutar ele foi a melhor solução da minha vida naquela hora. Porque era uma verdade, tava me doendo, eu poderia dar milhões de desculpas por não estar fazendo as coisas que precisavam ser feito, né? Mas eu escolhi não fazer. Eu escolhi ser empática e escutar ele verdadeiramente. Por quê? Porque ele tava com razão, né? Eu falo pra ele, às vezes não é o que ele fala, mas é como ele fala. E é o jeito dele, do jeito que ele vai falar aí com vocês depois. E aí a gente já escuta, então a gente tá no terceiro passo, né? É escutar, fazer perguntas e, muito importante, escutar a resposta, né? Precisa escutar a resposta. Se você tá treinado, todos esses passos você faz só escutando a pessoa, fica quietinha, não fala nada, eu sei. Sabe, uma técnica para quem não consegue, essa aqui é extra, tá? Uma técnica para quem não consegue ficar sem dar respostas enquanto o outro tá falando. Enche a boca de água e não toma aquela água até a pessoa terminar de falar. Que aí você tá de boca cheia, aí você não tem como falar de boca cheia, eu vou cuspir água pra tudo que é lado. Até a pessoa terminar, quando ela, tipo, der aquela respirada de, tipo assim, falei tudo que tinha pra falar, você engole a água e faça perguntas, e escute as respostas e seja empático, né? Uma passagem que fala muito sobre escutar, sobre a importância de escutar o outro e o que gera na outra pessoa. Eu não sei se vocês já leram Jó, mas um monte de gente conhece a história de Jó, né? Aquele que perdeu tudo e depois Deus deu tudo em dobro para ele, né? Então, assim, o que aconteceu? Quando ele tava no meio de toda essa tribulação, assim, ele queria contar para os amigos dele, e os amigos dele não ouviam ele. E isso, ao invés de ajudar ele se irava mais ainda com os amigos. Então, a importância de você escutar a pessoa é que ela se sente importante e você consegue se conectar com aquilo que ela tá passando. Você consegue entender a pessoa porque você escuta e não fica querendo falar em cima, não fica querendo dar desculpa daquilo que tava falando. Jó, quando ele tava falando do seu sofrimento, os amigos diziam, mas você tá fazendo isso, alguma coisa errada você fez, algum pecado você cometeu, que não é possível, né? Então, assim, quando a gente não escuta a outra pessoa e se arma, é só mais fogo naquela confusão, né? Um não escuta o outro, um não entende o outro, e aí as pessoas se perdem e se ferem muito, porque quando a gente se arma, a tendência é a gente ferir o outro para se defender. E aí, meu filho, aí a gente traz, a mulher, né? A gente traz coisas de 1970 e bolinha, 1800, toda a história, toda a genealogia, a gente traz tudo que aconteceu para o dia que tá acontecendo ali, aquele estresse, aquela confusão, e você traz aquela coisa toda para aquele dia e derrama na outra pessoa, ou seja, aquilo que já tava ruim tende só a piorar, né? Quer falar alguma coisa? Não. Então, quando a gente ouve aqui 3 vezes a pessoa, né, praticamente, a gente ouve ela reclamando ali a primeira vez. Os 3 primeiros passos é ouvir. Isso, né? Fazer perguntas, no meio desses 3, ouvir, fazer perguntas e ser empático, se colocar no lugar da outra pessoa, né? Se o meu marido fosse levar as roupas sujas para lavar na lavanderia, eu tivesse deixado as roupas tudo separadas e ele simplesmente não tivesse levado, como que eu ia me sentir também? Né? Então, se colocar no lugar do outro. Se eu tivesse pedido para ele fazer alguns posts para mim, algumas coisas para mim, e ele não tivesse feito, tivesse combinado, eu também ia ficar brava. Então, a gente precisa ser empático. O 4º passo é tentar entender o problema que está acontecendo, se isso é verdadeiro, se aquilo tá acontecendo. Vou mandar até um foguinho ali para nós, isso mesmo. Pega fogo no salão, né? Quando a gente entra em discussão e não escuta a outra pessoa. Então aqui, ó, entender aquilo que tá acontecendo, né? Enxergar, se colocar no lugar, enxergar com os teus olhos. Isso que eu falei aqui era até o 4º passo.
de imaginar você naquela situação. E eu tenho certeza que vocês passam por várias situações assim no dia a dia. Eu não vou conseguir citar todas. Se vocês quiserem contar alguma pra nós, alguma situação, coloca aí nos comentários alguma situação que vocês passaram e que decidiram se irá, ou se quiser contar alguma para dar um exemplo aí, né, do que escolheu de não se irá e ouvir. Mas façam os testes, gente, façam esses testes no dia a dia, porque isso acontece todos os dias alguma coisa. Pode ser pequena, pode ser grande, mas se você treinar no pequeno, quando der um problema bem grandão, você já tá sabendo o que tem que fazer, certo? Então aí o quarto passo é entender o outro e se colocar no lugar. E o quinto passo é expressar a compreensão. É nessa hora que você fala o que você tá sentindo. Depois de tudo que você esfriou, escutando e fazendo pergunta. Ai, Gi, obrigada. Pelo que eu entendi do quinto passo, né? Eu acabei de colocar. Ah, tá. Obrigada. Já sabe, tá antecipado aí, ó. Olha aí, ó. Marido treinado é outro nível, gurias. Olha aí, ó. Cole nós que vocês brilhem. O quinto passo é você falar... você falar no entendimento do que aquilo estava acontecendo. Então, por exemplo, no caso lá das camisas, seria ela, ou no caso, seria você falando assim, amor, eu entendi que você deixou as camisas aí e que era para eu ter levado para a lavanderia. Eu entendi. Então, assim, justamente colocar o motivo da briga, o motivo da discussão dentro dos quadradinhos, assim, eu estou entendendo o que você está falando. Não é só... você quase que reproduzir a fala, mas não mecânico, mas falando que... assumindo que faltou aquilo, mas, né? Enfim. Isso, Você coloca a frase da pessoa de novo, o problema central dela, por quê? Porque você mostra pra ela que você estava ouvindo. É simples assim, né? Você diz, olha, eu te entendi, como o Marcos estava falando, eu entendi que o problema foi as camisas, né? Eu entendo você realmente e busca achar uma solução para aquilo ali, né? Eu te entendo, eu sei que você ficou bravo com isso, eu sei que eu deveria ter feito. E aí você pode até falar assim, olha, eu me sinto assim, 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 por isso, te peço desculpas. E gente, uma coisa que não tá aqui, tá? Mas é uma coisa que a gente faz. Não entre numa discussão ou em alguma conversa se você não tem uma solução. Não entre. É simples assim. Ou fica quieto, encerra ali o assunto, ou você busca uma solução. Porque quando a gente inicia geralmente uma situação, uma conversa, é só pra reclamar. É só pra trazer aquilo, pra dizer assim, eu não tô satisfeita. Mas tipo assim, você não traz uma solução também. E reclamar, o que significa reclamar? O que significa refazer? Você faz 2 vezes, né? Você tem que ficar refazendo as coisas, você faz mais de uma vez. Quando você reclama, você clama 2 vezes aquilo que você tá falando. Então, se você reclama que teu marido não te dá atenção e você vive buzinando no ouvido dele, você tá clamando para que ele faça mais vezes aquela mesma coisa. Então, reclamar não adianta de nada. Você coloca a situação, tá? Porque reclamar você já falou. Quando você tá falando e reclamando, você já colocou aquela situação. Só que se você não chega num ponto comum, e aí a grande virada de chave, que é arrumar a solução e entrar dentro de um combinado, tenham os seus combinados. Tenha aquilo assim, é aquele dia que a gente lava a roupa. A gente tá trazendo o negócio da roupa, mas assim, gente, coloca pra tudo, tá? É aquele dia que a gente lava o carro. Então você precisa tirar todas as suas coisas do carro, porque o meu marido vai levar naquele dia. Então tire as coisas do carro, porque é aquele dia que ele vai lavar. É o dia de lavar roupa, então combine com a sua família toda de deixar a roupa toda na lavanderia ou de deixar dentro de um cesto, e aquele cesto ser o ponto de referência de roupa suja. E não você ficar catando as coisas e em cada quarto reclamar. Que eu não aguento mais, que eu tenho que ficar buscando essas roupas aqui, que não sei o que. Gente, não façam isso. Sejam... Verdade, parou. Tem umas coisas que a gente fala que cola, né? Então, assim, não fique só reclamando daquilo. Ache uma solução. Bom... É que nem um casal de amigos nossos aí, eles falaram pra gente assim... Na verdade, ele tava falando, acho que é pra mim até...
que ela tava falando, na verdade, ele tava falando assim que eu sou desligado e não sei o que e tá. Aí eu falei, tá. E daí ela falando, eu falei um monte de coisa para ele fazer e tal, e ele não fez. Aí eu falei assim, tá, por que você não faz então um monte de avisos pela casa? Por exemplo, o que é para fazer? Então, eu digo porque assim, não preciso fazer para Ana, mas eu faço aqui em casa e o que eu faço? Eu coloco avisos, né, no espelho, no vidro, no azulejo, onde dá para escrever com aquela caneta que escreve em quadro branco, né? Eu escrevo avisos em certos lugares. Se a pessoa é desligada, né, ela não vai... Eu posso falar, eu dou, sei lá, 3 ordens, vamos dizer assim, né? Tem que fazer isso, isso e isso. Se a pessoa é desligada, então eu tenho que ajudar a pessoa a se ligar um pouco mais. Então o que eu faço? Eu vou lá e escrevo os 3 avisos nos lugares que é para ser feito, né? E foi o que eu falei para eles, né? Falei, então por que vocês não fazem isso? Ou de escrever nos lugares onde precisa ser? Não pode escrever numa parede normal aqui, tá? Vai dar de criança também. Vai dar de criança. Mas escreve na parede. Ou até eu falei assim, dependendo do que for, nos celulares hoje em dia você consegue colocar ali na tela, você consegue colocar na tela um widget que fala, né? Que é um... Lembrete? Lembretes? Não, é que o aplicativo fica só o ícone. O widget é quase como se fosse o aplicativo aberto, mas na tela. Então você consegue colocar isso, post-it também pode ser. Você consegue colocar no celular, consegue colocar ali, né? No caso do iPhone tem lembretes ali. E ainda você compartilha essa tela do lembretes entre o casal e coloca ali. E aí a pessoa que é mais desligada, ela só vai entrar só vai ver essa tela para fazer as coisas. E no caso dela, né, eu falei, você ainda consegue pegar, colocar alerta, você consegue reordenar ali a lista, tipo assim, lavar as xícaras e colocar roupa na lavanderia. Então, lavar roupa na lavanderia é mais importante. Então, você consegue pegar e ordenar, colocar para cima e tal. Então, encontrar a solução para o problema. O problema era a falta... Eu sou desligado e ela reclamando, porque ele é desligado e não consegue me ajudar e porque não sei o quê. Então eu falei assim, encontrar a solução para que tente fazer isso, fazer as coisas para que não haja discussão sobre aquilo, né? E tentar ajudar a pessoa a ser um pouco menos desligada. Isso assim, né? Que tem que ficar uma coisa muito clara aqui, tá? Não é assim, quem é mais organizado aí, entendedores entenderão, porque eu não sou essa pessoa, então eu vou defender o povo do meu lado, tá? Isso tem que ser um combinado. Não é você chegar assim, eu fiz, você tem que estar aqui a lista, você tem que fazer isso, e tá aqui porque você disse que não lembra, então você tem que fazer isso, aquilo, tá aqui, tudo lembrar, tá? Tive que escrever, né? Porque senão você não lembra de nada. Não, eu estava com os dois, o casal estava ali, os dois estavam, ele estava colocando para fora que, tipo, eu sou totalmente desligado e eu preciso de ajuda, eu quero, só que eu sou desligado, eu não consigo, né? Ele falou assim... E ela também estava assim, eu preciso de ajuda, que ele é muito desligado. Tem que ser um combinado dos dois. Tudo tem que ser combinado. Não é alguém ali no posto de general dizendo o que tem que fazer. E gente, se você casou com uma pessoa que é um pouco mais desligada, tem um outro perfil, você escolheu essa pessoa. Bem-vindo ao mundo das suas escolhas, né? Claro que as pessoas têm que ser flexíveis, um ajudar o outro, um melhora o outro, um complementa o outro, né? A gente tem que ter isso muito em mente. Um é mais acelerado, o outro é mais lerdo, né? Até o pastor Cláudio Duarte fala, né? Que a gente sempre casa com uma pessoa que é mais lerda ou mais acelerada do que a gente, para completar. Essas diferenças são a nossa força. Enquanto a gente não olhar para isso com empatia e com amor, porque foram essas coisas que fizeram a gente se apaixonar pela pessoa. Foram esses detalhezinhos diferentes da gente que disseram assim,
uau, essa pessoa é diferente, essa pessoa faz meus olhos brilharem, quando eu dei o primeiro beijo a perninha levantou. Então assim, essas diferenças são a nossa força, a gente precisa entender isso e colocar dentro do nosso coração isso e exaltar as coisas boas que a outra pessoa faz e sempre fez pra nós, né? Então, posso terminar minha historinha? Pode, terminar. A minha historinha que eu falei lá no começo. Então, assim, eu falei que eu era muito direto, né? Eu falei que eu sou direto e tal quando vou falar com a Ana, e acaba que eu sou um pouquinho ríspido ou um pouco grosso às vezes e tal. Grosseiro, né? Não eu sendo grosso, mas parece ser grosseiro. Então, o que eu tenho feito, né, nos últimos tempos aí? Depois dos 2 episódios ali que eu fui bem ríspido, assim, eu falo para ela, amor, ó, entenda que eu estou sendo, eu estou falando uma coisa, você sabe que eu sou direto, você sabe que o que eu posso falar pode ser que sou grosseiro, mas eu não estou sendo grosseiro. Não entenda como sendo grosseiro. Entenda que eu estou só falando uma coisa. Não entenda distorcido. Então, tipo, eu faço uma introdução antes de falar aquilo. Porque, assim, eu sei mesmo, que às vezes eu vou falar e, tipo, vai ser, parece que eu... E às vezes eu falo até com outras pessoas. Eu falo desse jeito e depois, putz, eu acho que eu fui meio grosseiro, ou pareceu meio grosseiro. Até a Ana mesmo me fala pra mim, amor, você foi meio grosseiro. Mas, tipo, não foi intenção. Não é intenção. Não, é do perfil mesmo, gente. Quem conhece então, mais um pouquinho de perfil, sabe que o perfil dominante, ele é mais assim, vamos resolver. É isso e pronto. Então, assim, então para elas, como a minha esposa, eu tenho que fazer um pouquinho mais de uma introdução. Porque ele não quer dormir no sofá, né, Brasil? Claro que não. Mas eu também não quero brigar, eu quero continuar com a nossa história de não brigamos, né? Então eu quero que essa história continue, perdure até o resto da nossa vida. Então eu também procuro dar uma equilibrada. Eu sei que eu vou ser meio direto, então peraí, deixa eu já faço uma introdução, amor, ó, é assim, assado, ó, não entenda como sendo grosseiro. E aí, quando eu falo desse jeito, acaba que esses 5 passos acabam acontecendo mais forte ainda, porque daí ela, opa, peraí, ele vai falar algo que vai ser meio forte, mas peraí, deixa eu ver. Prepara, mas deixa eu ver o que ele vai falar, né? Normalmente, daí esses 5 passos acabam sendo um pouquinho mais naturais ainda do que, ou melhor, um pouco mais fortes do que é já naturalmente, né? Isso mesmo. Então, assim, isso é quase que o respirar da gente, sabe? Para tudo a gente faz isso. E aí a gente dá o exemplo, fala para as crianças, dá exemplo. Bom dia, Flávio. Então, assim, a gente traz isso como o nosso dia a dia, é um padrão nosso, que a gente está mudando, né? Que a gente está trazendo algo diferente para nossa família. E olhar para o padrão anterior também faz a gente ter empatia com a pessoa. Se a pessoa veio de um padrão familiar que era de briga, que era de discussão, o normal da pessoa é fazer isso. O que eu preciso fazer para mudar? Se eu colocar mais lenha na fogueira, vai seguir o mesmo padrão sempre. Mas se você escolher mudar nessa tua geração, se você mudar assim, não, agora a partir da nossa casa, a partir da nossa família vai ser diferente, você vai ter que se moldar de uma maneira diferente também. Então, façam as suas escolhas, né? E vamos... pra gente finalizar aqui, como numa aulinha, né? A gente recapitula os passos que a gente falou aí pra vocês, né? Quem lembrar aí, vai escrevendo aí o que... Agora nós vamos pegar quem tá anotando, quem não tá anotando. Ai, vamos ver, né? Se vocês sabem aí quais são os passos. Então aqui, os 3 primeiros passos, eles são ouvir, praticamente, né? Ouvir, ouça a reclamação ali, o problema, faça perguntas e ouça a resposta, né? Ouvir e ouvir. O 4º passo, entender o problema, entender o que a pessoa tá falando de verdade, né? Abrir o teu coração para aquilo. E o 5º passo é se colocar no lugar do outro, né? Ser empático e colocar aquilo, dizer assim, eu entendo o que você tá passando. Então esses são os 5 passos, a gente vai adicionar
o sexto passo, que é encontrar uma solução e fazer um combinado aí para melhorar essa dinâmica da casa, essa dinâmica de tudo que vocês vão trazer de problema de fora, de desafios de fora para dentro de casa, para resolver, e que o lar de vocês... Olha, Ana Luísa, eu sabia que você tava... Você não decepciona, amiga, é isso mesmo. Ouvir, fazer perguntas, ouvir a resposta, ser empático, buscar a solução. Parabéns! Olha, já vai ganhar até uma estrelinha. Parabéns, é desse jeito. E agora colocar em prática, né? Então, assim, que a gente tenha esse padrão familiar. Escolham ter um padrão familiar diferente daquilo que a gente veio anteriormente. A gente consegue mudar. O ambiente, ele influencia na gente, mas são as nossas decisões que fazem toda a mudança que precisa ser feita que a gente deseja. Então, assim, não é só o ambiente. A gente pode ter vindo de um ambiente, isso não determina quem a gente é, né? O ambiente, ele influencia, mas ele não determina. Era isso que eu queria falar. Então, se vocês olharem para trás e ver uma coisa que não tá legal, isso influenciou você até aqui. Mas daqui para diante, quem determina quem você quer ser são as suas decisões, é o que você tá absorvendo agora. O que você tá aqui todo dia de manhã pegando. É você tá lá na live do dia 26 aprendendo mais coisas ainda, pegando mais conteúdo, mais ferramentas para você ter um casamento, os seus relacionamentos serem assim extraordinários de verdade. E você chegar no marco aí de 11, 12, 20, 30 anos de casado sem briga. Porque você tem inteligência emocional para isso. É isso aí. Então não se irem. Não se irem, fujam da ira. Então que o Senhor abençoe a vida de vocês, que realmente essa palavra, né, essa conversa entre no coração de vocês, compartilhem essa live para quem precisa, até para quem não precisa, porque às vezes a gente acha que a pessoa não precisa, mas não sabe o que ela tá passando. Então compartilha com o máximo de pessoas, marca lá, depois a gente vai deixar salvo lá nos Reels, marca as pessoas que vocês querem, que vocês amam, marca elas lá para elas assistirem essa live, que eu tenho certeza que vai ser um presente de Deus para a vida delas. Então, uma boa terça-feira, que Deus abençoe vocês e um beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.